Olá, pessoal. Esperando aqui vocês entrarem. A gente vai falar hoje. Olá, bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre as tendências de pessoas de 2023, fruto de várias pesquisas que foram feitas. Sejam bem-vindos. Quem quiser já compartilhar a live, eu tô aqui, no Museu da Califórnia, e é sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje também, sobre a flexibilidade, é uma dessas tendências. Então tô aqui entrando no carro, né, ao mesmo tempo que tô trabalhando aqui, falando e fazendo a live para vocês. E a gente vai falar hoje sobre essas tendências de pessoas, né, de 2023. Então, entrei no carro. Outro cenário. Vamos ver. Oi. Marcos. Meus sobrinhos. Minha irmã. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a capacidade e a flexibilidade, que é uma tendência, né, do mercado de trabalho. E a gente vai falar sobre várias tendências. Então, se vocês quiserem já compartilhar aqui, tem um aviãozinho logo aqui, compartilhar a live para algumas pessoas que tenham interesse nesse tema, que também queiram saber um pouco mais sobre quais são as tendências de pessoas, seria ótimo. Bom, tô vendo aqui várias pessoas, se quiserem colocar aí de onde vocês estão assistindo. Tô vendo a Aline, Pelegrino, Fabiano, Emerson Paulo, Lúcio, Instituto Cactus, Darlan, Juliana, Isa. Que bom, obrigada a ter vocês aqui. Então vocês vão ver, podem ficar até um pouco tontinhos, porque eu tô no carro e a câmera vai, mexer um pouquinho. Mas basicamente, gente de Bauru, legal, bem-vindos. Rio Grande do Norte, caramba, Brasil inteiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Recife, Pernambuco, que legal. Geralmente tem bastante gente do Rio e São Paulo. Apareceu São Paulo, Emerson de São Paulo. Bem-vindo, Juliana, Bebel, Cláudia, pessoal que está entrando ainda aqui na live. Mais gente de São Paulo, Natal, muito bom, bem-vindo todo mundo. Norte do Paraná, que legal, Vitor, que bom. Anápolis, Goiás. Oi, Andréia, bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre as tendências, né, da área de pessoas. Itapema, Santa Catarina, olha que legal. A gente vai falar sobre as tendências da área de pessoas de 2023, fruto de algumas pesquisas que eu fiz. E se vocês ainda não viram, no link lá da bio, vocês podem colocar o seu e-mail e seu WhatsApp, que vocês já recebem automaticamente essas tendências, tá? Então vocês podem baixar lá, já tem um PDF que eu preparei para vocês e vocês já podem ter essas tendências, quais são, tá bom? Então vocês podem, obviamente, anotar, mas é sempre bom ter um material adicional, ter um PDFzinho com as informações, né? O pessoal continua entrando aí, Luísa, Ana Flávia, Bruna, Pri, Rose. A Rose tá sempre aqui, né, Rose? Que bom ter você aqui. Cláudia, boa noite. Vocês estão vendo que pra mim não é noite, olha o céu, né? Que eu tô na Califórnia, então aqui é 5 horas a menos. Então aí são 8, horário de Brasília, 8:04 da noite, aqui 3:04 da tarde, 5 horas a menos. Então o pessoal continua entrando. Lembrando de alguns recadinhos. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de pessoas de 2023, da área de pessoas. Quem quiser já baixar o PDF com as tendências, vai no link da bio, vai ter um formulário lá, é só colocar seu e-mail e você vai ter acesso para poder baixar já o link com o PDF, tá? E quem quiser aqui, é só apertar esse aviãozinho e mandar já para poder compartilhar a live. Oi, Bruna, que bom que você tá amando os podcasts. Paula, Lucas, Suelen, Cláudia. Cláudia participou da live com a Joyce, muito legal, que bom. Ótimo. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre as tendências de pessoas. E como eu comecei falando de uma primeira dica aqui, né, e mostrei para vocês onde eu tava e que agora eu tô no carro, a gente precisa falar sobre flexibilidade.
né? E a flexibilidade é a tendência que tem crescido muito nas organizações, principalmente porque as pessoas querem mais flexibilidade no seu horário de trabalho. Então, não só porque as empresas perceberam que elas não precisam ter necessariamente custos, né, de segurança, de aluguel, de tudo isso, mas também porque as pessoas querem ter flexibilidade. Isso foi fruto e de certa forma, uma consequência da pandemia, do trabalho remoto e de tudo que veio, né, junto com isso. Então, na medida que a gente entra cada vez mais numa era de trabalho híbrido mais permanente, né, as empresas estão, inclusive, oferecendo como um dos grandes benefícios a flexibilidade do horário de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas podem, no meio do dia, fazer uma atividade física, ir trabalhar mais tarde, ou as pessoas que têm filhos, por exemplo, podem curtir mais ou buscar o filho na escola, e ficar um tempo com o filho na escola e depois voltar a trabalhar quando eles dormirem, por exemplo. Então, essa flexibilidade é muito importante. Então, basicamente, o que as pessoas querem é maior controle sobre o seu horário de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido, é uma tendência que vai se manter, né? Porque realmente as pessoas perceberam que isso tem um valor muito grande. Inclusive, várias empresas, né? Eu tô aqui no Vale do Silício, várias empresas perceberam e estão com vagas abertas, por exemplo. E aí, quando eles falam que tem que ir para o escritório todas as vezes na semana, de segunda a sexta, muitos candidatos falam, putz, então eu não quero essa vaga, obrigado. E as empresas estão percebendo que eles estão perdendo talentos, estão perdendo essas pessoas que poderiam ser pessoas incríveis trabalhando naquela posição, mas o fato de eles serem restritos e ainda estarem no modelo antigo, né, de ter que trabalhar de segunda a sexta, de certa forma, acaba impedindo que algumas pessoas queiram trabalhar naquela empresa. Então, isso está fazendo, inclusive, com que diversas pessoas estejam repensando, né, a sua carreira, e as empresas estejam repensando também as suas políticas, né, do horário de trabalho, tudo isso. E tem uma coisa interessante que vários trabalhadores da linha de frente, por exemplo, da área de saúde, né, eles disseram que a flexibilidade traz uma experiência muito melhor na relação de trabalho, né? Então, isso também traz um pouco, isso afeta diversos setores, né? Não só os setores organizacionais. Bom, tô vendo aí um monte de gente entrando ainda, legal, Simone, Fádia, Daiane, J. Mota, Renatinha, Cris, Wesley, Bárbara, Cláudia. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Eu estava comentando aqui com o pessoal que vocês podem compartilhar aqui a live nesse aviãozinho para outras pessoas que vocês acham que vão se beneficiar também, para saber sobre as 8, quais são as tendências, na verdade, né, de pessoas. Mas também, se vocês quiserem, eu preparei um PDF para vocês. Então, você vai lá no link da bio, você vai ter um formulário, você vai colocar basicamente o seu e-mail, e seu WhatsApp já vai baixar todas essas tendências que eu preparei para vocês, tá? Bom, a outra tendência que está sendo muito, muito falada é a integração da vida pessoal e profissional, né? Então, isso de fato é uma coisa que a gente falava de equilíbrio, né? Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E antes disso, deixa eu responder aqui um comentário da Aline. Tônia, meu desafio na minha organização é de fato essa flexibilidade no meu setor de engenharia, pois fazemos obra em todo o Brasil, mas a equipe de escritório queria muito já implementar. Legal, Aline, eu acho que esse, dependendo do setor, de fato é uma dificuldade, né? Então, por exemplo, como eu falei, trabalhadores da linha de frente que precisam estar lá em serviços, por exemplo, precisam estar lá o tempo todo em horário comercial, isso passa a ser um desafio. A grande questão é quais são as áreas que você consegue dar um pouco mais de flexibilidade. Então, se você trabalha, por exemplo, com um evento, não tem como você falar para a pessoa não estar no dia do evento, né, lá, presencialmente. Mas eu acho que vale um mapeamento da equipe da empresa, entender quais são as áreas que é possível que isso aconteça, tá? Bom, a segunda questão que eu estava falando era sobre a integração da vida pessoal e profissional, e a gente vivia falando de equilíbrio, e para mim o equilíbrio é uma ilusão, né? Não existe nunca um equilíbrio, essa é a grande verdade. E a gente está saindo desse conceito de equilíbrio e indo para um conceito mais de integração mesmo, né? Em que a gente quer
integrar a vida pessoal e profissional, e muitas pessoas estão inclusive revendo a sua vida e revendo as empresas que trabalham e entendendo se aquele é o estilo de vida, ou se aquela empresa, se aquele setor, aquela carreira me proporciona o estilo de vida que eu quero ter, né? Então essa integração é muito importante, né? E quando a gente pensa em ano novo e tal, muitas pessoas, a maioria das pessoas tiveram metas, né? Metas de saúde mental, metas de equilíbrio, de vida pessoal e profissional. E eu não sei se vocês lembram, né? Mas assim, muitas pessoas começaram a adotar uma abordagem nova, né? De também, e que tem a ver muito com a questão da flexibilidade, né? Um novo horário de trabalho. Não necessariamente você precisa estar online de 9 às 5, de 9 às 6, ter 1 hora de almoço, né? Acho que a gente aprendeu, depois que a gente passou da fase do microgerenciamento, né, da liderança, a gente aprendeu que é possível a gente trabalhar de forma síncrona. Não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo online ligado. Tem coisas que você pode resolver no horário de trabalho quando não tem ninguém trabalhando, a não ser que tenham reuniões e tudo. Então essa integração foi muito importante, e as pessoas começam a olhar para isso. O Lucas está perguntando sobre a tendência da flexibilidade menor em relação a países como os Estados Unidos. Lucas, eu não tenho esse dado especificamente, mas eu costumo dizer que os Estados Unidos, o Brasil costuma copiar um pouco o que acontece nos Estados Unidos. Obviamente que o mercado de trabalho é muito diferente, né? E eu estou falando aqui basicamente de organizações, né? de empregos corporativos. E a gente sabe que o Brasil, a gente tem uma variedade enorme, a gente tem uma desigualdade muito grande. Então eu estou generalizando, obviamente, nos meus comentários e nessas tendências, né? Então tem muitas pessoas que elas não vão não aceitar, né, caso elas tenham que ir para o trabalho, porque elas precisam daquele emprego, elas precisam trabalhar, né? Então, mas de forma geral, no mundo corporativo, as pessoas que têm trabalhos em escritórios, isso tende a ser uma tendência. E a minha percepção é que vai ser sim tão grande no Brasil quanto nos Estados Unidos, a não ser que tenha essa camada mesmo em que a gente olhe, né, e veja que a população ou parte do mercado de trabalho precise trabalhar, então não tem realmente como a gente perder, né, ou escolher, né? Esse poder de escolha ele fica um pouco menor em relação à flexibilidade, mas a tendência é que, de forma geral, as empresas tenham de fato essa política, né, de flexibilidade maior e focada. Estou tendo pessoas aqui de vários lugares do mundo, um amigo muito, muito, muito querido. Hi, Worley, nice to see you. Tá aqui também na live. Bom, outra questão, eu acho que vocês devem ter visto, né, devem ter acompanhado, né, a outra tendência vocês devem ter escutado falar do quiet quitting, né, e de fato o quiet quitting ele foi um movimento em que as pessoas saem, né, na verdade eu dei até algumas entrevistas sobre isso, mas era basicamente as pessoas não iam além do que a sua posição pedia, né? Porque elas faziam o que tinha que ser feito, né? Então isso era uma questão que muitas vezes as empresas eram um movimento novo. Eu até acho que não era uma questão tão nova assim. Nunca ninguém teve sempre na sua performance máxima, né? Muitas pessoas fazem o que tem que ser feito no trabalho, então mas uma tendência nova que está sendo muito falada é o que se chama de quiet hiring. Na verdade você ter e contratar, né, de certa forma, entre aspas, pessoas da sua própria empresa. Então assim como a gente teve o quiet quitting, né, o que foi traduzido pela demissão silenciosa, né, agora tem um movimento que é esse quiet hiring, que são essas contratações silenciosas que a gente pode chamar. E basicamente, como as empresas não estão, vocês devem ter acompanhado, né, muitas empresas, grandes empresas demitindo muita gente e uma grande incerteza da economia, do mercado,
muitas empresas estão simplesmente realocando pessoas ou colocando pessoas para trabalhar em áreas diferentes conforme suas habilidades, suas capacidades, né? Então é o que eles estão chamando de contratação silenciosa. Então isso tem uma consequência, né? Tem um foco grande na mobilidade interna das pessoas, então as pessoas ganham uma maior mobilidade dentro da organização, né? Então isso com certeza é uma coisa que vai acontecer. Então, e isso tem outra consequência, que é as empresas começarem a fazer mais treinamento, capacitação, para que possa ter maior mobilidade dentro das empresas. A outra coisa é melhorar as oportunidades, né, de trabalho e de mudança de área dentro das organizações, porque, de fato, às vezes, se você não tem uma organização, uma estrutura organizacional que tenha uma possibilidade de mobilidade grande, isso não vai funcionar, né? Pode até ser uma tendência, mas você não vai conseguir executar dentro da sua empresa. E o outro ponto é algumas abordagens até um pouco mais alternativas, assim, como pegar pessoas que já trabalharam na empresa ou pessoas que com contratos temporários, para trazer de uma forma mais flexível essas habilidades que são necessárias, né? Isso vai ser mais comum, né? Porque as empresas ainda não... A gente está num momento de incerteza, talvez gente falando já sobre uma retração da economia, então as empresas não têm essa capacidade de contratar, né, tão grande. Bom, e aí, obviamente, isso vem para uma quarta tendência, que são os contratos temporários e os freelas, né? Que é basicamente essa tendência que tem de trabalhar pela empresa sem você ter um contrato de período integral. Você tem um período, pode trabalhar algumas horas, você pode simplesmente trabalhar por um tempo, por uns meses na empresa. Isso serve, inclusive, para alguns projetos. Então, você contrata a pessoa para executar um projeto e também para executivo, tá? Isso está acontecendo também no nível de alto executivo, tá bom? E tem vários benefícios isso, né? Diante de uma incerteza muito grande na economia, é impossível a gente não pensar dessa outra forma de como é que a gente pode fazer para continuar tendo pessoas, né? E não existe empresa sem pessoas. Bom, a outra tendência, e aqui eu já falei, tá, pessoal? Mas não sei se vocês... tem muita gente entrando ainda, sejam todos bem-vindos. Mas quem quiser pegar esse PDF das tendências, eu já coloquei lá no link da bio. Você clica e você consegue baixar o PDF dessas tendências do material que eu preparei para vocês, tá? Outra tendência é o foco na cultura, né? A gente passou muita parte da pandemia pensando na produtividade. E agora as empresas estão percebendo que o que faz as pessoas ficarem é a cultura da empresa. Então, inclusive uma pesquisa do MIT falou que o que fez as pessoas quererem sair da empresa era uma cultura tóxica. E quando você está num lugar com uma cultura tóxica, as pessoas não querem ficar lá, e as que estão fora não querem também entrar, né? Então, o que está acontecendo é um grande foco na cultura da empresa, assim, uma revisão, um olhar para dentro, qual a cultura dessa empresa, como as pessoas percebem. Eu não sei se vocês viram, mas saiu há uns 2, 3 meses uma reportagem falando que a Ambev, que é reconhecida por ter uma cultura muito forte, baseada em meta e resultado a todo custo, ela começou a rever a cultura, né? Então, todo esse processo de humanização, eu acho muito interessante que está acontecendo em empresas até que negavam isso a todo custo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E ainda mais quando você tem um local de trabalho que não é só um local de trabalho físico, ele também é um local de trabalho híbrido, né? Então pode ter gente que nunca foi no escritório, pode ter inclusive pessoas que trabalham remotamente, nunca teve com a equipe. Então, antes se acreditava que a cultura estava no ambiente físico. A gente sabe que não é verdade, né? Mas quais são esses rituais, quais são as questões, quais são os elementos tangíveis e intangíveis que as empresas precisam olhar para, de fato, focar na cultura e rever. E, obviamente, a empresa não está fazendo isso simplesmente porque ela acha que é legal rever a cultura. Não, ela está fazendo isso porque ela está perdendo talento e não está conseguindo atrair talento também, caso ela tenha uma cultura tóxica. Como eu falei na pesquisa do MIT, as pessoas saem das empresas por causa da cultura tóxica. Bom, isso traz, obviamente, uma questão que é o foco no bem-estar, né? A gente viu
casos de burnout aumentando, casos de questões de saúde mental aumentando, e uma das tendências é as empresas realmente focarem no bem-estar, né? A gente viu muitas empresas desesperadas, né, contratando app de meditação ou fazendo qualquer iniciativa que melhorasse a questão da saúde mental das pessoas, mas a gente sabe que só isso não resolve, né? E as empresas perceberam isso, então vai ter um foco maior no bem-estar. Isso significa até descanso proativo, né, das pessoas, oportunidade de discutir, por exemplo, os desafios típicos do ambiente de trabalho, ter revisão dos benefícios para ter benefícios que foquem mais no bem-estar das pessoas, né? Então isso realmente acaba sendo fundamental, né, dentro das empresas. E a última tendência, né, que eu selecionei para vocês, que eu achei que fizesse muito sentido, é a questão da diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, né? Não adianta a gente ter a empresa diversa se a gente não incluir as pessoas. Não adianta a gente incluir as pessoas se a gente não dá oportunidade iguais para elas. E não adianta a gente dar oportunidade igual para todo mundo, ou não igual, mas oportunidade com equidade para todo mundo, se as pessoas não se sentem pertencentes àquele ambiente. Isso, obviamente, isso toca na cultura, isso toca no desenvolvimento de liderança, né? Até porque, historicamente, várias iniciativas, elas tinham de diversidade e inclusão, elas tinham foco, né, de promover a diversidade, e agora a gente está indo para um lugar em que as iniciativas precisam ter o elemento da identidade, o elemento do pertencimento e até o elemento da cultura, né? E muitas vezes isso começa com a liderança, tá? Então, falei aqui sobre essas 8 principais tendências de pessoas. Então, se vocês quiserem saber, eu preparei um PDF com essas tendências para vocês, tá? Tá lá no link da bio, é só colocar lá o seu WhatsApp, o seu e-mail, que você vai conseguir baixar automaticamente esse PDF com todas essas tendências. E queria agradecer todo mundo por estar aqui ao vivo nesse momento. E quem gostou é só colocar aqui, ó, e compartilhar essa live com pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo, que vão gostar e que precisam saber, pessoas de RH, de empresas, que eu acho que vai ser muito legal o pessoal saber mais sobre essas tendências. E o material tá lá no link da bio, é só você colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp, fazer e baixar o PDF. Muito obrigada, pessoal. Até terça-feira que vem, que a gente vai ter outra live por aqui e vocês já vão saber sobre o que é, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.